Fala galera, e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da força elástica e da lei de Hooke. Roda a vinheta! A força elástica é uma força que atua em molas. Você tem que entender o seguinte: eu tenho uma mola relaxada inicialmente e devido ao fato de um objeto de massa m ter sido suspenso por essa mola, poderíamos ter várias outras razões que causassem esse efeito da força elástica. Mas um deles é o corpo aqui de massa m ter sido então fixado na extremidade inferior dessa mola. Veja, ela então possui inicialmente um comprimento L0. De modo que quando ela está sustentando o peso desse objeto de massa m, o que acontece? O comprimento aumenta, de modo que a gente diz que a mola ela sofreu uma deformação. E esse acréscimo ao comprimento inicial, nós podemos chamar de x, em que x então é definido como a deformação da mola. Bom, se nós observarmos aqui o comprimento final, nada mais é do que o comprimento L0, também chamado de comprimento natural da mola, somado ao x, em que esse x é a deformação da mola. Olha só, nós dizemos o seguinte, que a força elástica é uma força de restauração, uma força restauradora. Por quê? Porque ela se opõe à deformação. Se o objeto aqui de massa m ele desceu, ele ocasionou uma deformação deslocando a extremidade inferior da mola para baixo, a força elástica aponta para cima. Por isso que aparece esse sinalzinho de menos aqui na lei de Hooke. Então, na lei de Hooke é uma expressão matemática em que, vetorialmente, a força elástica ela é igual a menos kx, em que x ele pode ser chamado, então, de deformação da mola. Veja, então a força elástica, esse sinal de menos, nada mais significa do que dizer que a força elástica ela se opõe à deformação. Este K é uma constante, também chamado de constante elástica, que depende da mola que está sendo utilizada para suspender esse objeto. Lógico que para cada mola nós podemos ter um K diferente. Então, olha só, nós podemos então tomar a expressão da lei de Hooke F igual a menos kx em módulo, de modo que nós expressamos o sinal de menos, e temos então que a força elástica é igual a kx. K é a constante elástica da mola, no sistema internacional Newton por metro, e x é a deformação da mola, também expressa em metros. Se fizéssemos o gráfico, veja, isso aqui é uma função do primeiro grau, nós teríamos força versus deformação x, de modo que nós temos uma reta. E a tangente dessa inclinação da reta é a nossa constante elástica da mola, denotada pela letra K. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. E se você gostou, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!